Olá, meu nome é Thiago Cruz, sou professor de piano, sou pianista há mais de 17 anos e o foco das minhas aulas sempre foi a questão prática e interpretativa das peças que os meus alunos estudam, né? Porque eu acredito que o piano ele é além do balançar de dedos, né? Você precisa colocar a sua alma, o seu coração, fazer as pessoas sentirem através da sua música é, aquilo que você está sentindo, né? Não é somente o ouvir em si, a pessoa tem que se envolver, né? Então eu acredito que essa questão interpretativa das peças musicais é muito importante. No caso da aula de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre os aspectos técnicos e interpretativos chopinianos, com foco no prelúdio Opus 28, número 4 de Chopin, que foi a peça escolhida para a aula de hoje. Esse prelúdio número 4, ele é um prelúdio simples, um pequeno prelúdio, mas de tamanho, beleza e significado, né? Onde Chopin lhe retrata a saudade da Polônia, a esperança de um dia poder voltar para a terra natal, né? E ele trabalha muita coisa relacionada à parte da mão esquerda, né? Onde ela tem acordes o tempo inteiro marcados com colcheias em blocos, né? Que a gente não vai poder pensar em blocos, né? Porque na maioria das vezes os alunos, quando interpretam esse prelúdio, eles meio que marcam a mão esquerda o tempo inteiro nesses acordes, né? E a gente tem que pensar como se fosse um coral, onde cada notinha que houver uma mudança, ela terá que soar com um timbre diferente, né? E a mão direita nesse prelúdio, do começo ao fim, ela é uma linha única, com quase nenhuma abertura de voz, é somente uma linha única cantada do começo ao fim, né? Muito lírico. E embora muitos alunos acham que esse prelúdio seja um prelúdio fácil, mas não é não. É um prelúdio complicado, um prelúdio que precisa de uma certa maturidade. Tanto é que a aula de hoje ela serve para todos os alunos, né? Mas a atenção maior vai para aqueles alunos que já estão em um grau mais avançado, né? Porque a gente vai falar de interpretação, vai falar de sentimento, maturidade pianística, né? Então, começando os exemplos desse prelúdio, a mão esquerda. A mão esquerda ela é ininterrupta do começo ao fim. Ela repete blocos de acordes, onde esses acordes deverão ser pensados horizontalmente, para frente, nunca bloco por bloco. Vai um exemplo. Quando você for tocar esses acordes do prelúdio, nós temos que pensar eles ligado nesse formato. Sem bater nas notas, como muitos alunos fazem. A mão praticamente ela não sai de cima da tecla, é tecla para baixo. Olha, o caminhar dele é sempre assim, legato. Sem nenhum tipo de ataque. Tanto é que na própria partitura há uma linha que conduz toda essa levada da mão esquerda do começo ao fim. Como eu disse no início, que a gente deve pensar num coral na hora de interpretar esses acordes, nós temos aqui, nesse segundo compasso, 8 notas nesse acorde Mi menor. Eles são repetidos. Porém, eu não estou tocando as 3 notas ao mesmo tempo com o mesmo timbre. Cada uma tem seu timbre. Esse Sol está um pouco mais colocadinho, esse está um pouco mais alto, e o Mi está sobressaindo um pouco sobre as duas. Ouçam. Por quê? Ali no compasso seguinte vai haver uma mudança de harmonia. E esse Mi ele vai mudar agora para cantar.
todo esse timbre cantado na mão esquerda, ele vai auxiliar a mão direita na interpretação, na condução, vai dar um apoio para ela, porque a mão direita o tempo inteiro ela estará em graus uníssono, né? Em conjunto o tempo inteiro. Em uma linha única, sem abertura de vozes. Então, por ser uma melodia simples, não é fácil de conduzi-la. Vale um exemplo. Olha lá. Tomando muito cuidado para não acentuar as notas. Ó. Apoio. Agora nós temos uma colcheia pontuada com uma semicolcheia. A condução disso é com delicadeza. Apoio no sol, porque ele quer esse timbre um pouquinho mais apoiado. Ó. Entenderam? Nessa condução da melodia desse prelúdio, há um detalhe extremamente importante que todos os músicos, pianistas e estudantes precisam saber, que é o rubato chopiniano. Ele deve acontecer em quase todos os momentos, porque senão a melodia fica marcada, fica quadrada e sem sentimento. Esse rubato ele vai dar uma ênfase, uma inflexão muito interessante de se ouvir. Vamos seguir um exemplo aqui, ó. Nesse começo, se eu fosse tocar esse prelúdio sem o rubato chopiniano, ele soaria da seguinte forma. Tudo muito quadrado, ó. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma peça interpretada com um sentido musical, com uma coisa, algo que cative, né, a nossa atenção. Então vamos lá. Com um rubato, ó. Ouviram? Ó, a mão esquerda cede um pouquinho para a direita poder fazer o rubato. Ó. Sempre cantando as notas do coral da mão esquerda, daquela forma que eu expliquei para vocês, sem levantar a mão de cima do teclado, é tecla para baixo. Ó. E sempre cantando muito a mão direita, porque ela é mais importante, não que a esquerda não seja. A esquerda, ela é o acompanhamento sempre menos. Apoia e fecha. Agora vai entrar uma questão da pojatura chopiniana, ela é junto com a nota, ó. Resolve, apoia, tercinado chopiniano, né? Porque geralmente os alunos, quando tocam essa frase com esse tercinado no finalzinho, eles fazem dessa forma, ó. E não pode ser tão ritmicamente quadradinho. Tem toda aquela questão do rubato, que é típico chopiniano. Você apoia, resolve a frase, ó. É musical a resolução desse ornamento, desse tercinado. Ó. Aqui nós vamos caminhando para uma parte que é um auge musical. Cantando a mão esquerda agora. Chegamos no ápice, a gente explode. Nesse trecho de agora, nós vamos ter uma polirritmia musical. Os alunos, eles costumam fazer essa polirritmia muito estranhamente. Essa polirritmia, nesse auge... Agora, ó.
alunos fazem desta forma, ó. Como se fosse semicolcheia, colcheia, semicolcheia. E não é, é uma tercina. Tá, 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 tá. E não tá, 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 tá. Exemplo novamente. Sempre muito cantado. Final da frase. Pausa. Respira, porque a gente precisa respirar nas pausas. Pausa também é música, necessita de interpretação. No final nós temos dois pianíssimos, então o Chopin pediu para que fosse introvertido e doloroso, em pianíssimo isso. Então você apoia todo o acorde novamente e resolve o Mi menor. Bem misterioso, né? Toda essa linha melódica desse prelúdio, ela precisa ter um sentido, você precisa contar uma história para o seu espectador, né? O rubato chopiniano, quando você aplica nessa melodia, a gente precisa ter sempre noção de que ele acontece na mão direita, o rubato, na linha que canta. Claro, se o canto vier para a mão esquerda, você poderá fazer o rubato na mão esquerda e a mão direita vai ceder um pouco esse tempo. O rubato vem de roubar o tempo, né? Para depois você compensar logo a seguir. Porque se você faz rubato o tempo inteiro numa peça, ela acaba ficando piega. Vou dar um exemplo. Vamos supor, já vou começar o prelúdio aqui exagerando no rubato. Ó, como a mão esquerda fazendo o rubato fica feio. Você perde a característica do prelúdio. Olha lá, fica mole. Ó. Então é errado a gente exagerar no rubato na mão esquerda. O rubato está na direita, porém sem exageros, né? Muito rubato também, a peça acaba se tornando monótona, piega, né? E sem exageros. Tudo na medida certa acontece de forma linda, né? Vou tocar o prelúdio agora, para vocês terem uma noção dele interpretado na forma desses rubatos corretamente. E uma outra dica interessante é a questão da pedalização. A pedalização nesse prelúdio ela é contínua, a gente usa o pedal sincopado. O que é o pedal sincopado? Você coloca o pedal, a gente se guia pela mão esquerda pedal, nunca pela direita, tá, pessoal? Então a gente aciona o pedal, começa a música. Vamos lá, a gente vai se guiar pela mão esquerda. Ó, tá lá o pedal, comecei a música. Como são repetições de mesma harmonia, eu vou manter o pedal ali colocado. Então, ó, a gente segue. Agora nessa mudança eu toco primeiro, depois eu troco rapidamente e volto, continuo a música. Agora vai mudar de novo, eu aciono as notas, troco o pedal e volto e continuo a música. Aciono novamente, troco o pedal e volto, continuo a música, toco o acorde, troco o pedal, voltei e continuo. Troco o acorde, troco o pedal rapidamente e volto. O pedal, a troca é muito rápida, a fim de que não misture tanta harmonia e a gente não pode ouvir a quebra dos acordes nesses pedais, né, nessa troca de pedal. Por exemplo, como a gente está utilizando esse pedal sincopado, olha se fosse o pedal rítmico na troca desses acordes. Acionei o pedal, então nós vamos começar ali, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Vou trocar agora. Olha lá, o som sobe. Ó. Essa quebra não pode ter. Olha lá, ó. Eu não posso usar o pedal rítmico nesse prelúdio porque ele vai ficar cortado. Entenderam? Então eu tenho que utilizar o pedal sincopado, que é o pedal onde você aciona. Toca, depois troca.
toca, depois troca. É um pedal complexo, a gente precisa estudar muito essa questão da pedalização para não... geralmente os pianistas acabam confundindo e acaba atrapalhando a linha melódica porque está usando o pedal de uma forma que nunca utilizou e às vezes confunde pedal com mão, aí vira aqueles tropeços desnecessários. Por isso que eu falei que essa peça, ela, embora pareça uma peça simples, ela é uma peça complexa de se tocar, né? Então eu vou tocar a peça fazendo todas as nuances de som, fazendo toda essa questão da pedalização correta, a questão da linha melódica muito mais sobressaída do que a harmonia, porque a gente não pode esquecer isso. Quando é acompanhamento, o acompanhamento tem que ser piano, nunca tocar dessa forma assim. E existem pessoas que tocam assim, né? Não sei se é porque não teve uma boa orientação de um bom profissional, mas a questão é, melodia acompanhada, nunca o acompanhamento vai ser mais forte do que a melodia. Então, vamos seguir aqui a peça inteira para vocês sentirem essa questão da harmonia mais baixinha, com a pedalização sincopada correta, com a ornamentação feita de forma correta, com as intenções e as inflexões que o rubato chopiniano oferece nas frases musicais, os crescendos, os diminuindos, o sentimento que é feito através da interpretação nessa peça. Vamos lá. Notaram a diferença, pessoal? Vocês conseguiram sentir toda essa questão do rubato, do chopiniano, essa questão da levada da mão esquerda contínua, porém não marcada, né? Porque isso é interessante, a gente não marcar essas levadas, que é o mais preocupante do prelúdio, né? Você deixar isso aqui assim, marcado. É a condução dele. Se você faz tecla para baixo, não haverá acento, não haverá deslizes rítmicos que vão interferir na mão direita, na linha melódica, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Outras aulas estarão por vir, né? Com outros estilos, além desse estilo romântico, que foi o estilo que a gente trabalhou hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, apreciado, entendido essa questão interpretativa, né, do prelúdio de número 4. E até a próxima aula, então. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.